Boa noite. Mais um capítulo na crise da Ucrânia. Manifestantes pró-Rússia invadem prédio da delegacia em Donetsk, no leste do país. Na Itália, o sábado foi de protestos contra cortes na economia e pelo aumento do programa de habitação. Veja também nessa edição do Jornal da Cultura de sábado. Na Austrália, a chegada de um tufão fez com que milhares de pessoas tivessem que se refugiar ou deixar as casas. Equipes de busca apressam os trabalhos para encontrar destroços do avião da Malásia. No agreste do estado de Pernambuco, estreia a encenação da Paixão de Cristo. A polêmica em torno da liberação dos inibidores de apetite. Moradores de um bairro conhecido de São Paulo recuperam uma praça abandonada. E o clima de expectativa para a final do Campeonato Paulista neste domingo. Na Ucrânia, manifestantes armados tomaram uma delegacia de polícia no coração industrial no leste do país. A manobra é mais um capítulo da crise que se arrasta desde o final de 2013. Manifestantes pró-russos armados conseguiram entrar neste sábado na sede da polícia da cidade de Donetsk, no leste da Ucrânia. Os ataques coordenados são uma forma de exigir que a região se torne independente de Kiev e que seja realizado um referendo. A península da Crimeia passou recentemente pela mesma situação e foi anexada ao território russo, apesar dos protestos da comunidade internacional. Grande parte da população em Donetsk e em outras cidades do leste ucraniano fala a língua russa. Por decisão do Kremlin, milhares de soldados russos foram enviados para a fronteira entre os dois países. Na Itália, 4 pessoas ficaram feridas, ao menos 6 foram presas durante protestos em Roma na tarde de hoje. A manifestação contra cortes do governo e pelo direito à moradia começou de maneira pacífica, mas se tornou violenta depois que um grupo de encapuzados lançou ovos, garrafas e pedras contra a polícia. No confronto, um homem perdeu alguns dedos da mão por conta de uma explosão. Segundo meios de comunicação italianos, ele tentava lançar um rojão contra os policiais. Um tufão com ventos de até 230 km por hora atingiu a costa leste da Austrália. Autoridades alertam para o perigo de danos graves e milhares de pessoas tiveram que buscar abrigo. O ciclone Ita foi rebaixado do nível máximo 5 ao de tempestade categoria 4. Mesmo assim, o governo teme que o fenômeno provoque fortes ventos quando chegar a Cooktown, uma pequena localidade costeira de 2.400 habitantes no estado de Queensland. Milhares de habitantes tiveram de se refugiar ou abandonar as áreas por onde a tempestade deve passar. Os ciclones tropicais são frequentes no nordeste da Austrália, mas esse é mais forte que o Yasi, um furacão gigantesco que devastou casas e plantações na região há 3 anos. Os especialistas advertiram que os ventos mais fortes estarão concentrados perto do olho da tempestade. A forte chuva e o mar agitado podem provocar inundações. O ministro dos Transportes da Malásia, Hishamuddin Hussein, disse hoje estar otimista quanto à possibilidade de que os sinais captados pelas equipes de busca australianas sejam mesmo do avião desaparecido da Malaysian Airlines. A fala repercute a declaração do primeiro-ministro australiano Tony Abbott. Ele afirma que sinais captados pelas equipes de busca são similares aos emitidos por sinalizadores de caixas pretas. Ainda de acordo com o ministro australiano, os sinais estão enfraquecendo rapidamente e autoridades temem que as baterias estejam prestes a se esgotar. Já para o ministro malaio, essa é a pista mais promissora desde que as buscas começaram há 5 semanas, depois que o avião desapareceu misteriosamente sem deixar rastros. Segundo Hussein, equipes de busca já cogitam a hipótese de enviar um robô submarino para tentar localizar e recuperar a caixa preta. Só assim será possível determinar as causas do acidente. Agora a gente vem para o noticiário nacional. Em São Paulo foi dia de compras. Uma semana antes da Páscoa, as lojas ficaram cheias, mesmo com os ovos de chocolate 7% mais caros do que no ano passado. Fila de carros, lojas lotadas. Os consumidores não economizaram, levaram caixas inteiras de chocolate para casa. Ovos para a família toda. A Associação Brasileira de Supermercados espera um crescimento de 7% em relação ao mesmo período de 2013. Mas alguns lojistas arriscam um aumento de até 15% nas vendas. Para o varejo de alimentos, a Páscoa é a segunda melhor data, atrás apenas das festas de fim de ano. Mas o Procon faz um alerta aos consumidores. A variação nos preços dos chocolates pode chegar a 95% de uma loja para outra.
Uma cidade do agreste de Pernambuco se transforma no maior palco a céu aberto do mundo nesse período do ano. Parte dos moradores se junta a atores para reviver a história da Paixão de Cristo. Há 47 anos que a cidade de Brejo da Madre de Deus, no agreste de Pernambuco, se transforma em palco para receber o espetáculo da Paixão de Cristo. Tomai, comei. São 2h30 de espetáculo. A encenação é uma montagem sobre os últimos momentos vividos por Jesus. A história é contada por 550 atores e figurantes em 10 cenários grandiosos. A Jesus de Nazaré ou ao assassino Barrabás? Esse é um dos momentos mais marcantes de todo o espetáculo. É quando acontece a cena da crucificação e morte de Jesus Cristo. A encenação é tão forte que muitas pessoas não conseguem conter a emoção. O ser humano que se permite mesmo entender e buscar entender essa história, eu acho que vai sentir a mesma emoção que eu estou sentindo agora. Até o dia 19 de abril, último dia de espetáculo, são esperados mais de 70 mil visitantes. Um público que vem conhecer de perto o maior teatro ao ar livre do mundo e se emocionar com a encenação de uma das histórias mais conhecidas. Daqui a pouco a gente volta com uma entrevista no estúdio com o endocrinologista Márcio Mancini, do Hospital das Clínicas, sobre os inibidores de apetite. E mais, o físico amador que fica de olho no céu, atento ao lixo espacial que pode cair na Terra. Os inibidores de apetite derivados de anfetaminas foram proibidos pela Anvisa por provocarem efeitos colaterais. Mas agora eles podem ser liberados por uma decisão do Congresso. No Brasil, levantamento do Ministério da Saúde indica que mais da metade da população está acima do peso. 17% estão obesos. A oferta de comida, muitas vezes de má qualidade, pobre em nutrientes, aliada ao aumento do poder aquisitivo, leva aos excessos e contribui para agravar a situação. Perder peso gradualmente, com reeducação alimentar e exercícios físicos, é um desafio que nem todos querem ou conseguem enfrentar. O caminho mais curto é a utilização de medicamentos, mas eles podem prejudicar a saúde. Poucos estudos clínicos, muitos efeitos colaterais atingindo órgãos vitais como o coração e os pulmões. Por conta disso, em 2011, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, suspendeu a venda de inibidores de apetite que contêm anfetaminas. Só que esta semana, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto suspendendo essa proibição. O projeto ainda precisa passar por votação no Senado. Pesquisas indicam que as anfetaminas agem no sistema nervoso central, na região do cérebro que controla a fome e a saciedade. Elas podem causar dor de cabeça, secura na boca, insônia, irritabilidade, taquicardia e hipertensão pulmonar, além de aumentar riscos em pacientes com predisposição a doenças do coração. O chamado efeito sanfona, as idas e vindas de peso, fazem parte da vida da cabeleireira Tennessee Neves. Em 2008, pesava 50 quilos. Durante a segunda gravidez do menino Caleb, chegou aos 89. Estava hipertensa e com o colesterol alto. Agora, aos 30 anos, pesa 83 e precisa perder mais de 20. Tudo acompanhado com uma dieta, né? Tira a fritura, você que tem que ter força de vontade. Bom, e para falar sobre os inibidores de apetite, a gente recebe aqui no estúdio o Dr. Márcio Mancini, endocrinologista, chefe do Grupo de Obesidade do Hospital das Clínicas de São Paulo. Boa noite, Dr. Márcio. Obrigada pela presença. Queria começar perguntando, é uma questão polêmica. A Anvisa proibiu, na reportagem, a repórter Cláudia Tavares deu a justificativa que a Anvisa deu na época, que havia muitos efeitos colaterais. E há prós e contras. Quais são esses prós e contras? Por que os médicos dizem que sim, a Anvisa diz que não? Bom, depois dessa introdução, dá a impressão que eu estou aqui para defender um veneno, né? Porque, na verdade, esses remédios não são anfetaminas. Esses remédios, eles são derivados químicos longínquos das anfetaminas. As anfetaminas são drogas proibidas, né? Na verdade,
Anfetamina, na verdade, é êxtase, são drogas ilegais. Esses remédios, eles são derivados anfetamínicos, né, que têm muito menos efeitos colaterais do que as anfetaminas, né? Eles não causam hipertensão pulmonar, como foi alegado. E esses são efeitos colaterais que algumas pessoas podem ter, mas nem todo mundo que toma tem todos esses efeitos colaterais. E o que ocorre é que o paciente ele tem que ter oportunidade de tratamento, né? Hoje o paciente está sem praticamente quase nenhuma oportunidade de tratamento e o médico também não tem o que prescrever para o seu paciente, né? Muitos pacientes em 2011 tiveram o seu tratamento interrompido, ganharam muito peso, muitos operaram o estômago depois, porque ganharam 20, 25 quilos. O que os médicos querem é a oportunidade de tratar seus pacientes, né? Acompanhando bem os seus pacientes e os pacientes também terem a oportunidade de serem tratados. Na época da proibição, a Anvisa cogitou também proibir a sibutramina. Depois houve restrições, não foi proibido, mas houve restrições. Ela faz esse mesmo papel? Ela daria conta de substituir, por exemplo, esses produtos que hoje são proibidos? Para alguns pacientes, o que acontece com a obesidade é que existem bons respondedores para um remédio, alguns que respondem bem a outro remédio, outros que respondem a um terceiro, mas nem todo paciente responde bem a todos os medicamentos. Então, existem aí 30% dos pacientes que podem responder bem à sibutramina, mas existiam pacientes que só respondiam bem a anfepramona, por exemplo, que é um medicamento que existe nos Estados Unidos. Se ele fosse tão ruim assim, ele não existiria nos Estados Unidos. Poucos meses depois da proibição da Anvisa, foi lançado nos Estados Unidos um medicamento para uso prolongado à base de fentermina, que é um anfetamínico também. E quando a gente coloca na balança, o senhor falou que alguns pacientes respondem bem. Quando a gente fala de obesidade, a gente viu na reportagem os dados do Ministério da Saúde, 17% dos brasileiros hoje obesos, e isso inclui uma série de doenças, diabetes, hipertensão. Quando a gente coloca na balança, por exemplo, um possível efeito colateral do inibidor de apetite, e essas doenças, é essa compensação de que o senhor fala? Sim, muitos pacientes que perdem peso deixam de tomar remédios para pressão alta, deixam de tomar remédios para diabetes. O que vem acontecendo hoje é que, com o aumento da obesidade, cada vez mais o governo está gastando, tratando de pacientes diabéticos, hipertensos, gastando dinheiro com cirurgias para reduzir estômago, que são cobertas pelo SUS. O governo não oferece tratamento para obesidade, mas oferece cirurgia para obesidade. Isso é um contrassenso. Ele não oferece um tratamento mais simples na rede pública. Os postos de saúde não tratam de obesidade. O atendimento secundário com endocrinologista não tratam de obesidade. E quando esperam o paciente engordar e oferecem cirurgia para obesidade na área de saúde pública. E quando a gente fala do tratamento da obesidade, há uma alternativa ao uso do medicamento, do inibidor de apetite, ou essa é a solução mais conveniente? Mas os pacientes que utilizam inibidores de apetite, eles não utilizam simplesmente inibidor de apetite. A impressão que dá, a matéria ela fala assim, solução mágica, não é uma solução mágica. É uma combinação. O paciente passa por uma nutricionista, o paciente é recomendada atividade física e o inibidor vem como um auxílio adicional, né? Não é só tomar remédio não adianta. Doutor Márcio, muito obrigada pela presença mais uma vez. Boa noite para o senhor. Boa noite. Cada vez mais os chefes de cozinha incluem nas receitas os produtos das florestas brasileiras. É o caso de frutas nativas como cambuci e a saborosa jabuticaba. Uma floresta única que já ocupou boa parte da costa brasileira, além do norte da Argentina e sudoeste do Paraguai. Hoje, o bioma está restrito a 8,5% da área ocupada no passado, segundo a Fundação SOS Mata Atlântica. Mesmo ameaçada, a floresta é generosa e oferece espécies nativas com frutos de sabor bem peculiar. Alguns ainda pouco conhecidos começam a incrementar receitas e a frequentar a mesa do brasileiro.
A gente tem alguns frutos que a gente já consome que às vezes a gente nem percebe que é da Mata Atlântica. Então nós consumimos o caju, o cajá, a pitanga, utilizamos a pimenta aroeira no nosso dia a dia para fazer condimentos, temos o cambuci. Não é só o sabor silvestre, mas as propriedades nutricionais de frutas nativas como o cambuci que deveriam servir de apelo para estimular o consumo, defende o nutricionista Jorge Guimarães. São super ricos em vitamina C, são muito ricos em fibras. Hoje, as frutas que a população consome, somente 15% são frutas silvestres, frutas nativas do Brasil. A grande maioria, 85% das nossas frutas, são frutas que vieram principalmente da Europa, né? E nos habituamos a consumi-la. O mais curioso é que sem questionar isso, né? O interesse por sabores da terra sempre temperou a criatividade desta chefe de cozinha. No restaurante de comida brasileira, que fica na região dos Jardins, não faltam ingredientes do Cerrado, da Amazônia e, é claro, da Mata Atlântica. O meu pensamento sempre é manter o homem no seu lugar, vendo as suas coisas, continuando a sua história e sendo feliz no seu espaço. Acho que esse é a principal razão pela qual eu penso em usar o ingrediente brasileiro. E, lógico, preservação do ambiente. Daqui a pouco, em São Paulo, moradores cansados de esperar pelo poder público fazem um mutirão para revitalizar uma praça abandonada. E mais, a preparação de Santos e Ituano para a final. A moda dos acessórios e bijuterias está em exposição numa feira em São Paulo. E o tema que predomina não podia ser outro: Copa do Mundo. Um parque de diversões para quem não resiste a um acessório. Até para os compradores fica difícil escolher entre tantas opções. Difícil. Mas a gente tem que separar, né? Porque senão você perde tempo aqui e faz compra só para você. A FA São Paulo é uma imensa vitrine da produção nacional de joias, bijuterias, folhados e prata. A feira reúne as maiores empresas de um mercado que no ano passado movimentou 8 bilhões de reais. Aqui são fechados negócios que representam metade do faturamento dos principais fabricantes. Bill Provin é organizador do evento e um exemplo típico do empreendedor do setor. Começou sozinho, fazendo artesanalmente um anel para dar de presente. Hoje é dono de uma fábrica que exporta para vários países, inclusive Estados Unidos. No Brasil se usa de tudo, se usa quartzo, ágata, latão, crochê, tricô, solda, montagem. Reinventamos a joalheria. A feira lança tendências para a próxima estação: pedras brasileiras, franjas, prata turca, malha italiana e muitas semijoias e bijuterias com as cores da bandeira. O verde e amarelo e os elementos que são a cara do país do futebol estão em várias criações que desafiam a imaginação dos designers. Para a Copa e para as Olimpíadas que está chegando aí, eu acho que o Brasil está na moda e isso veio para confirmar isso. Futebol. Hoje foi dia de gols nos principais campeonatos da Europa e o Barcelona perdeu mais uma. No campeonato alemão, o clássico entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique serviu somente para que o campeão cumprisse tabela. Já o Borussia precisava da vitória para se manter na segunda colocação. Mkhitaryan fez o primeiro, Reus foi o nome do segundo e o terceiro ficou por conta de Hoffmann. 3-0 Borussia, que continua em segundo na tabela. No Campeonato Espanhol, o Barcelona tropeçou diante do Granada. Brahimi, no primeiro tempo, fez o único gol do jogo. Com o resultado, o Barça pode ficar 4 pontos atrás do líder Atlético de Madrid, que joga amanhã. Pode ver o título ainda mais distante, com 5 rodadas para a final. O Real Madrid ultrapassou o time catalão na segunda colocação. Os merengues venceram o Almeria e estão com o mesmo número de pontos do Atlético. Di Maria fez 1-0. Bale bateu cruzado para marcar o segundo. O terceiro foi de Isco. Morata fez o quarto. Um golaço. 4-0 Real Madrid. E no futebol brasileiro, amanhã tem final do Campeonato Paulista no Pacaembu. O Ituano tem a vantagem de ter vencido o primeiro jogo contra o Santos por 1-0.
Os jogadores santistas treinaram pênalti e vão cobrá-los caso vençam a partida por uma diferença de 1 gol. Se o resultado for de 2 ou mais gols, o Santos leva, sem rodeios, a 4ª taça em 5 anos. Mena e Cicinho voltam às laterais e volante Alisson fica na vaga de Gabigol. O ituano, é claro, vai fazer de tudo para atrapalhar os planos do Peixe e para isso fez os últimos treinos com portões fechados. 3.400 ingressos foram destinados aos torcedores em Itu e todos foram vendidos. Se depender do retrospecto, a faixa de campeão paulista pega a estrada sentido interior amanhã. Os comandados do técnico Doriva só levaram 10 gols no Paulistão até aqui e contam com a melhor zaga. E em São Paulo, moradores em mutirão revitalizaram uma praça que estava abandonada. A iniciativa para revitalizar o local uniu hoje crianças e adultos, liderados por uma ONG que quer despertar nos moradores atitudes de responsabilidade para a conservação das áreas de lazer. Cerca de 70 pessoas, entre moradores do bairro e voluntários do projeto, estão trabalhando em uma área estimada de 3.500 metros quadrados. Eles foram divididos em 4 grupos e cada grupo tem uma função. Quem gosta de jardinagem, quem gosta de pintura, quem gosta de marcenaria vem ajudar e também os materiais que as pessoas têm em casa. Então, desde um restinho de tinta, madeira, ferramentas que elas possam trazer para esses 2 dias de ação, de mutirão. Esse é um sonho coletivo que todo mundo pode utilizar a praça e todo mundo fazendo junto dá certo. Daqui 10 anos vai ficar muito bem melhor, cheio de criança, tudo agitada por aqui, trabalhando, ajudando. A ideia é levar ações semelhantes para outras regiões da capital paulista. Para essa urbanista, a comunidade envolvida em questões públicas é uma tendência cada vez mais comum nos grandes centros urbanos. Eu acho que a mensagem é: a cidade é nossa. Então o cidadão tem que abraçar a causa, ele tem que cuidar da cidade e ser acolhido por ela. O nível do sistema Cantareira, principal reservatório de água da região metropolitana de São Paulo, voltou a baixar. Chegou a 12% da capacidade, um recorde histórico. A regra é economizar água. Existe até um chuveiro que ajuda a controlar o gasto de água e de energia. O equipamento é um dos destaques do programa Repórter Eco, que vai ao ar amanhã. No Repórter Eco deste domingo, um jovem líder indígena registra em fotos e vídeo a memória de uma aldeia guarani onde nasceu. Conheça também um chuveiro solar que apita para economizar água no banho. O Repórter Eco no domingo, às 5h30 da tarde, eu espero você. Até lá! Um físico autodidata virou um dos pioneiros em um assunto que pouca gente conhece, o risco de queda do lixo espacial. Rogério Leite fica atento aos objetos que estão em órbita terrestre, como os pedaços de satélites. Apaixonado pelo céu e seus mistérios desde que assistia à série Perdidos no Espaço na infância, Rogério Leite é um técnico eletrônico que poderia ter diploma de físico, de tanto estudar por conta própria. Neste sobrado, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, trabalha para manter no ar um site de pesquisa espacial. O que esse conhecimento do espaço faz ou altera ou muda a tua relação com o meio ambiente onde você vive? Você vê que a Terra é muito pequenininha, é uma microbolinha. Então a gente é insignificante. A gente só percebe o quanto a Terra é importante para a gente quando a gente estiver chegando mais perto. Os astronautas têm uma coisa que eles acabam dizendo sempre, que quando eles veem a atmosfera da Terra, que é uma camada muito fininha, e veem que tudo que você tem está lá dentro, aquilo é muito tocante. O foco do trabalho do Rogério é nas rotas de satélites. A pesquisa espacial começou mais ou menos em 1957. De lá para cá foram vários tipos de satélites que foram lançados. A maior parte deles é satélite de coleta de dados. São satélites científicos que estudam a Terra, estudam o ambiente, e também tem uma grande parte de satélites que são de telecomunicações e meteorológicos, que fazem também todo o monitoramento ambiental da Terra. Com toda essa movimentação no espaço, muito equipamento acaba virando lixo. Lixo espacial é todo e qualquer fragmento de satélite ou partes de satélite que estão orbitando a Terra. E a
gente aqui na Terra tem que ficar agora super preocupado por conta dessa matéria que a gente está fazendo, ou dá para relaxar que não vai levar um pedaço de satélite na cabeça? Não, dá para relaxar. Não é assim que cai satélite na cabeça das pessoas. Pode acontecer? Pode, mas a possibilidade é muito pequena. É muito mais fácil o satélite, os fragmentos maiores que reentram na atmosfera, caírem, por exemplo, no oceano, no deserto, caírem em cima de florestas, mas em locais populosos é muito difícil, é uma chance muito pequena. Há exatos 53 anos, o astronauta russo Yuri Gagarin seria o primeiro homem a viajar ao espaço e testemunhar como é a Terra vista do céu. Foi o início da corrida pela conquista da Lua em busca do conhecimento do universo. E hoje o Jornal da Cultura aprova a data e termina com a imagem do nosso belo planeta, que é azul visto do céu. Boa noite para você, um excelente fim de semana.